Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer essa regatinha aqui, pedido de uma cliente. Ela pediu uma regata com a linha branca, a linha Cleia, com os detalhes coloridos. É uma regata muito simples de fazer, muito fácil, muito rápida, mas ela ficou super charmosa com esses detalhes coloridos aqui. Ela pediu uma regata curta e justa, o dela é tamanho G. Ela começa aqui por baixo, então para fazer curta na medida dela que ela pediu, eu tomei como base a largura do busto. Se for fazer mais comprida, como ela começa de baixo para cima, é ideal tomar a medida do quadril. Eu vou passando aí no decorrer do vídeo possíveis medidas. Espero que vocês gostem, ela é muito fácil de fazer, tá? Se inscrevam no canal, deixem um joinha para mim, que é muito importante. Vou deixar a lista de material também na descrição do vídeo, as minhas redes, me sigam lá nas minhas redes, que tem outros trabalhos meus que não tem aqui no canal. Também tem meu WhatsApp também na descrição, qualquer coisa é só chamar. Agora, na sequência, eu vou passar para vocês a lista de material. Para fazer essa regata, eu usei um pouco mais, pouca coisa mais, da linha Cleia branca. Deu um novelo e um pouquinho a coisa a mais. Cleia 1000, ela contém 1000 metros, na cor branca. Daí eu usei também a Cleia 500, que dela vem 500 metros, por isso que tem 500 e 1000, é a metragem, na cor Bordeaux. Usei também o amarelo canário, também 500, as coloridas eu usei bem pouquinho, foi bem pouco, foi usado. Usei a cor amêndoa, todas da Cleia 1000, as coloridas são todas da Cleia 1000, da Cleia 500. Só o branco que eu fiz na Cleia 1000, porque tem mais na embalagem. E usei o musgo. Daí eu usei duas agulhas, a agulha de 1,5 milímetro, deixa eu ver se dá pra ver. Agulha de 1,25 milímetro, usei essas duas. Tesoura, agulha de tapeçaria, marcadores e fita métrica. Certinho? Então, vamos começar a aula. Ó, já fiz o meu cordão de correntes aqui. O cordão de correntes eu fiz com a agulha 1,5, para ela não ficar repuxando, para ela ficar mais frouxinha. E como é uma blusa curta e meio justa, então a gente vai tirar a medida do busto para fazer a quantidade de correntinhas. A minha eu não sei quanto que deu aqui, mas como a cliente ela tem 100 centímetros de busto, eu fiz uma corrente com 100 centímetros. E vai depender muito também da linha que vocês vão usar e da agulha. Então, por isso que não tem como eu determinar a quantia de correntes. Agora, eu vou vir com a agulha 1,25. Vou vir aqui na primeira corrente. E vou esticar aqui o fio, para não torcer. E vou lá na primeira correntinha que eu fiz. Ó, para não ficar torcida. Venho aqui na primeira corrente. E vou fazer um ponto baixíssimo. Deixa eu puxar o meu fio aqui. Na primeira correntinha. Deixa eu ver se tá do lado certo aqui. E um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes. E para cada correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto. E já vou levando o fio lá para trás para esconder. Então, para cada um aqui, um ponto alto. Tá? Quando chegar aqui no final, daí eu retorno com vocês. Cheguei aqui no último ponto, vou vir aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 2 correntes,
Aqui, só esse início que nós vamos fazer assim. Vou dar uma laçada, vou vir aqui por trás, ó, da onde eu fiz as correntinhas. Vou puxar. Fiquei com duas e puxei, fiquei com ponto alto. Aqui, nós vamos fazer ponto em relevo pegando pela frente, 2 pontos relevos. Pega aqui por dentro, ó, pela frente e faz um ponto alto. 2 pontos relevos pela frente. Agora, nós vamos fazer ponto relevo pegando por trás. Vem aqui, puxa, tira duas, ficou com duas. Agora, novamente, 2 pontos relevos pegando pela frente. 1, 2. Agora, um ponto relevo pegando por trás. Essa será a sequência. 2 pontos relevos pela frente e um por trás. 2 na frente e um por trás. Até chegar aqui. Chegando aqui, eu retorno. Ó, parei aqui no último, fiz um ponto relevo pela frente, faltou mais um ponto que eu tenho que terminar com 2 pontos relevos na frente e um ponto relevo por trás. Então, eu vou pegar aqui essa correntinha aqui que já tá feito e vou fazer mais um ponto relevo aqui. Se vocês derem certinho aí a quantia de pontos, não precisa fazer isso. Daí, eu venho aqui no primeiro ponto onde eu comecei, vou fazer um ponto baixíssimo. Como a gente vai começar sempre aqui no ponto relevo de trás, e para não ficar a marca das correntinhas, a gente vai fazer assim. Sobe 2 correntes, dá a laçada, toda vez que for começar o barrado aqui, ó. Pega tudo e faz o ponto alto. Puxo 2, ó, ele fica escondidinho, não fica aparecendo a marca das correntinhas. E vou fazer a sequência. 2 pontos relevos pegando pela frente. E um ponto relevo pegando por trás. Depois, de novo, 2 pela frente. E depois um por trás. Essa vai ser a sequência do barrado. Daí, vocês vão fazer até a quantia que vocês querem pro barrado de vocês. Eu vou caminhar com a minha sequência. Quando eu terminar a altura que eu quero, daí eu volto aqui. E aqui, quando chegar aqui, vocês fazem o que eu fiz aqui, tá? Ponto baixíssimo, 2 correntinhas, já dá a laçada e pega por trás. Olha, finalizei meu barradinho aqui, eu fiquei com 7 carreiras de ponto em relevo. E agora, nós vamos começar a sequência no motivo. Vou chegar aqui no último ponto, fazer um ponto baixíssimo. Nós vamos começar sempre fazendo um ponto alto falso. Porque se fizer correntinha, fica a marca depois da correntinha no trabalho. E eu gosto de fazer o ponto alto falso, porque daí não aparece o começo da peça. Então, a gente vai fazer assim, ó. Estica aqui a laçada, prende com esse dedo, dá a volta, vem no mesmo lugar e fiquei com 3. Puxo 2, e tá feito o ponto alto falso. No mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto. Agora, sem correntinha de separação nem nada, eu vou pular um ponto, já vou pro próximo e fazer mais um ponto alto. No mesmo lugar, um ponto alto. Sem correntinha, dou a laçada, pulo um, vou no próximo e no mesmo ponto, 2 pontos altos. E essa será a sequência até lá no final. 2 pontos altos no mesmo lugar, sem correntinha de separação, pulando um ponto. Olha, gente, a partir daqui, eu vou fazer com a agulha 1,5. Eu quero que a blusa fique mais soltinha, com mais caimento, não fique tão apertadinha. Então, por isso que eu vou usar 1,5 a partir daqui. Daí, eu cheguei aqui no meu último ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntes. E aqui nós vamos fazer essa fileira inteira
meio ponto alto, eu pego, dou a laçada e puxo tudo junto. Vou pro próximo, dou laçada e puxo tudo junto. Então, essa carreira inteira será meio ponto. Daí, na próxima carreira, nós vamos repetir ponto alto em cima de cada meio ponto. E daí, corta o fio e arremata, que daí a gente vem pra troca de linha, tá? Então, vai ficar uma carreira de ponto alto, uma de meio ponto e uma de ponto alto. E corto o fio. Finalizei aqui as minhas carreiras de ponto alto, meio ponto, ponto alto. Agora, eu vou fazer uma carreira na cor bordô. Vou vir aqui, ó. Qualquer lugar aqui. E vou subir aqui fazendo a laçada pro ponto alto falso. Subi a laçada. Prendo, dou a volta, vou no mesmo lugar. Puxo duas. Puxo duas, fiquei com ponto alto falso. Vou fazer uma corrente, pulo um, vou no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um, vou no próximo, um ponto alto. Esta será a sequência, uma corrente, pulo um, vou no próximo, um ponto alto. Por toda a volta. Chegando aqui, eu vou vir aqui onde eu fiz o ponto alto falso. Vou puxar o fio, cortar e arrematar o fio. O outro branco eu já arrematei, ó. Olha, terminei. Puxei os dois fios aqui pra cima. Que agora nós vamos fazer uma carreira aqui de ponto alto. Que a gente já esconde esse fio aqui atrás. Então, vamos começar aqui, qualquer parte que tenha as correntinhas. Por aqui dentro. Puxar. Já levo o outro pra trás também. Estico. Deixa eu ajeitar aqui. Estico. Dou a laçada, pego aqui dentro, puxo duas e puxo duas. Fiquei com um ponto alto. No mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto. Agora, nós vamos fazer ponto alto só dentro das correntes, sem correntinha de separação. Na próxima corrente, mais dois pontos altos. Já vou para a próxima corrente e mais dois pontos altos. E vamos repetir essa sequência. A partir daqui será a repetição. Vou fazer a carreira de dois pontos altos, depois meio ponto e depois pontos altos, daí troco de cor. Então, é um motivo muito simples, muito fácil de fazer, mas depois com as cores coloridas, ele dá um destaque bem bonito, tá? Então, agora é só seguir essa sequência. Eu vou fazer a minha aqui até chegar na altura da cava. Quando chegar na altura da cava, daí eu retorno. Então, gente, como eu falei no começo do vídeo, a minha cliente usa G, mas ela pediu uma blusa curta e justa. Então, eu já cheguei aqui na altura da cava, eu deixei só 7 pontos aqui para cada lado da cava, para não ficar muito aberto aqui, porque ela quer uma manga japonesa. Eu acho que eu não expliquei direito na outra anteriormente. Eu gosto de usar uma agulha maior para fazer peça de roupa, porque dela fica mais leve, com um caimento mais bonito. Não fica tão apertado os pontos. Mas nem dá para perceber, ó. Fica bonito do mesmo jeito. E aqui outra coisa que eu esqueci de falar. Se vocês verem que de vocês está pequeno, quando chegar na carreira de meio ponto, vocês podem fazer aumentos. Faz 6 aumentos aqui, depois no próximo mais 6 aumentos, até a largura que vocês quiserem. O aumento seriam daí 2 meio pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Até chegar à altura que vocês quiserem. Então, aqui eu terminei minha última fileira de branco,
já cortei aqui, coloquei o marcador. E agora vou iniciar com a sequência aqui da cor verde. A gente vai vir aqui pelo direito mesmo. Aqui nós vamos subir 4 correntes, que 3 equivale a um ponto alto e uma é a correntinha de separação. Aqui a gente sempre vai começar com 4 correntes, 3 correntes, ou 4. Não precisa fazer o ponto alto falso aqui, porque aqui a gente vai fazer o acabamento da manga, não vai aparecer. Então, daí eu vou pular um e fazer a sequência igual eu estava fazendo. Uma corrente, pula um, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pula um, no próximo um ponto alto. Até lá no final. Chegando lá no final, nós vamos cortar o fio e vamos começar aqui de novo, tá? Então, quando eu chegar no final e for começar essa parte aqui, eu retorno para a sequência. Olha, gente, cheguei aqui até o final, cortei o fio. Esses fios aqui, depois a gente vai esconder tudo quando for fazer a manga, não precisa se preocupar em arrematar agora. Daí eu venho aqui no começo e agora eu vou começar a sequência de pontos altos. Vou vir aqui na terceira correntinha e vou subir 3 correntes novamente, que equivale a um ponto alto. 1, 2, 3. Venho aqui dentro e faço 2 pontos altos. Igual foi feito até agora. Para cada correntinha aqui, já pulo direto e faço 2 pontos altos. Não tem mudança nenhuma. A única coisa que ficou diferente é que aqui no começo vai ficar com 3 pontos, né? Para dar a curvinha depois, que depois aqui daí vai aparecer. E quando chegar aqui no final também, eu vou fazer 2 pontos aqui dentro e um ponto aqui no último. Daí eu vou subir e voltar fazendo de ida e volta, tá? Mas quando chegar aqui no final eu mostro pra vocês. Então aqui agora vai ser carreira só de ponto alto pegando nas correntinhas. Ó, cheguei aqui no último ponto. Vou fazer um ponto alto. E quando for carreira de meio ponto, igual a gente fez antes, vou subir 2 correntinhas. Agora eu vou virar o trabalho e vou fazer pelo avesso. Meio ponto alto para cada pontinho de base aqui. Até lá no final. Ó, meio ponto alto. Quando chegar aqui no final, eu vou subir 3 correntes e vou voltar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegando lá, corto o fio e mudo de cor. Como a minha é um tamanho G, eu costumo fazer a cava para tamanho G com 25 centímetros. Para tamanho M, 23, para tamanho P, 21. Mas é bom se vocês tiverem oportunidade de tirar a medida, porque às vezes pode dar diferença, né? E às vezes a pessoa usa P e quer uma cava mais larga também. Então eu recomendo que tire a medida. Eu vou fazer a minha sequência aqui até da altura que eu preciso. Quando chegar aqui perto do finalzinho do decote, daí eu volto. Então, gente, eu resolvi adiantar, porque como é igual a parte da frente e a parte das costas, eu já achei melhor eu fazer, que fica mais fácil para eu explicar para vocês entenderem. Ela pediu decote canoa, mas que não pegasse muito no pescoço. Então, aqui, a penúltima carreira, eu não fiz inteira, eu fiz só a parte do ombro. Eu fiquei com um total aqui, ó, de 12 pontos altos, 24 pontos altos ou 12 pontos altos de uma correntinha. Mas aí vai depender muito da espessura do fio que vocês estão trabalhando e do tamanho da blusa que vocês estão fazendo. Então, não tem como eu determinar que é esse tamanho. Vocês têm que medir na cabeça aí para ver se entra certinho e deixar a quantia certa para o ombro. Então, aqui, ó, eu fiz os 24 pontos altos, cortei um fio curto. Aqui desse lado também, peguei pelo direito, 24 pontos e cortei. Daí eu cheguei aqui do outro lado. Agora aqui eu vou fazer ainda os 24 pontos altos.
pelo direito. Quando eu chegar aqui, eu vou cortar um fio longo, porque depois nós vamos usar para costurar o ombro. Daí vem caminhando, vai lá no outro marcador. Aqui também, conta 20, contei 20, vou contar 24 pontos, cortar um fio longo para costurar o ombro. Eu quis parar nessa parte aqui do ponto vazadinho, mesmo passando meio centímetro a mais na medida, porque daí na hora que for fazer o ponto alto aqui, que a gente for costurar as duas partes, vai dar a impressão que é essa parte aqui do meio. Não vai ficar tão rústico assim o ombro, vai ficar um efeito mais harmonioso, um visual mais bonito, tá certo? Ai, gente, tive que cortar aí porque começou o cachorro a fazer barulho bem agora. Ó, então aqui, ó, vocês vão fazer. Se vocês quiserem fazer o decote canoa também reto, é a critério de vocês. Eu que quis deixar um pouquinho assim menor aqui na frente e nas costas, tá? Mas fica a critério de vocês. Se for fazer o ponto canoa direto, é só fazer 2 fileiras retas e depois costurar o ombro. Então, aqui eu vou fazer agora a minha sequência de 24 pontos altos aqui e do outro lado, e daí na sequência eu volto com a blusa no avesso pra gente fazer a costura dos ombros. Olha, gente, já costurei uma manga, ó. Ó como dá a impressão que é continuação aqui do branco, ó. Fica pouquinho a coisa menor. E agora vamos costurar a outra. A costura é muito simples, não é o ponto invisível, o arremate invisível que tem, né? Aqui vocês vão pegar, vão juntar correntinha com correntinha. Deixa eu só fazer a primeira laçada aqui. Aqui, ó, tem as 2 alcinhas do lado de cá, do ponto alto, e as 2 de cá. Vocês vão pegar as 2 alcinhas de lá, com as 2 alcinhas de cá, ó, e vai costurar. Depois, de novo, 2 alcinhas de lá, 2 de cá. É uma costura bem simples, é a bem básica aqui do crochê, ó. É só assim que é feita a costura, tá? Aí, ó, fica dando a impressão que é o meio ponto, mais um ponto baixo do que o meio ponto, mas fica bem legal. Eu vou terminar minha costura aqui, daí na sequência eu já volto pra gente fazer o acabamento aqui do decote. Pro decote, para as mangas, eu vou usar de novo a agulha 1,25. Eu quero que ele fique mais apertadinho. Então, aqui nós vamos fazer o decote. Vai ser bem simples, porque a blusa já é coloridinha. Então, vai ser um decote bem simples. Nós vamos começar em qualquer lugar e vamos fazer ponto baixo. E vai ser um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui onde tem uma correntinha, será um ponto baixo. Onde tem um ponto alto, um ponto baixo. Aqui um ponto baixo. Daí, aqui na lateral, aqui onde tem um ponto alto, aqui nós vamos fazer 2 pontos baixos. 1. 2. Já pulo pro outro ponto alto aqui, ó. 1, 2, e daqui já vou direto aqui pro meio, porque aqui já tem um ponto. E vou fazer ponto baixo por toda a volta. Bem simples. Quando eu terminar aqui minha carreira de pontos baixos, eu retorno. Cheguei aqui no último ponto baixo e agora nós vamos finalizar essa carreira aqui fazendo ponto rendinha em ponto baixíssimo. Daí acabou. Que é bem simples o decote, como eu disse, e fica delicadinho, tá? Então, aqui, vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto, primeiro ponto baixo que eu fiz. Vou subir uma corrente, vou pro próximo ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, pro próximo ponto baixíssimo. Uma corrente, do próximo ponto baixíssimo. Será apenas essa sequência, ó, uma corrente,
pro próximo um ponto baixíssimo. Até lá no final. Quando chegar aqui no final, eu volto para mostrar como que vai arrematar este ponto e a gente já dá sequência daí nas mangas. Cheguei aqui no meu último ponto baixíssimo, até eu já cortei o fio aqui, ó. Fiz a última alcinha, vou vir aqui por trás, pegar essa alcinha, levar lá atrás, passo o fio aqui, deixa eu ajeitar melhor. Passo o fio aqui por dentro, puxo, depois é só esconder o fio aqui e arrematar melhor. Olha, uma manga eu já fiz, ela ficou igual o barradinho do início aqui. Eu também fiz com 7 carreiras, igual no início. E a outra manga, nós vamos começar ela por baixo, aqui embaixo do braço, para não aparecer emenda nem nada. Daí será um ponto de base para cada ponto aqui embaixo. Vou começar aqui um só para mostrar. Com a agulha também 1,25 para ficar mais apertadinho. Aqui eu vou subir 3 correntes. Já vou levar o fio lá para trás. E um ponto alto para cada ponto alto aqui, ó. Aí pulei um. Para cada ponto alto. Deixa eu fazer até ali na curva. Quando chegar aqui na lateral, que tem os pontos altos, aonde tem ponto alto, vocês vão fazer 2 pontos altos. 1, 2, já vou pro próximo. 1, 2. E os fios que sobraram aqui, a gente já vai escondendo, ó. Mais um ponto alto aqui, então aqui será 2 pontos altos, 1, 2, e aonde é meio ponto, a gente vai fazer só um ponto alto. E será essa sequência. 2 pontos altos para cada lateral aqui que tem um ponto alto e um ponto alto onde tem meio ponto. Vamos fazer por toda a volta da manga. Feito isso, vocês vão seguir o mesmo processo aqui do barradinho, que é o ponto relevo. 2 pontos pegando na frente, um por trás, 2 na frente, um por trás. Como eu já disse, o meu ficou com 7 carreiras, mas daí vocês fazem a altura que vocês quiserem, tá? Então, eu vou dar sequência aqui, vou terminar a minha manga. Terminando a manga aqui, eu volto com a regata pronta. Aí, regata finalizada, com o decote feito, com as mangas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, hein, deixa um joinha pra mim, hein, que é muito importante pro crescimento do canal. Se inscrevam no canal. Qualquer dúvida que tenha ficado aí, vocês deixem nos comentários. E semana que vem eu trarei outra novidade. Muito obrigado a todos e até a próxima.